Ficar perdido numa floresta já não é nada agradável, né? Com 3 assassinos bizarros na solta, pior ainda. Então vem comigo que hoje é dia de pânico na floresta. Bora ver o que eu não faria nessa história. Será que vai bater com o que você também não faria? Vamos lá. Enéas Trunks, Peter aqui. Mais uma vez estou aqui com o filme que vocês sugeriram nos comentários. Fala pra vocês, pô. Pânico na Floresta de 2003. Quem que já assistiu esse filme? Viu como é que é importante vocês participarem nos comentários? Eu falo pra vocês. Eu só reassisti esse filme por causa de vocês. Pra poder lembrar ali nos detalhes o que o cara fez que, pô, isso aí eu não faria. Sabe o que é importante também? Vocês estarem inscritos no canal. Porque sempre que vocês dão comentários aqui, eu trago em vídeo, vocês têm que assistir esse vídeo que eu trouxe, porque foi a sugestão de vocês. Então se inscreve com o sininho e notificação. A notificação é muito importante, sabe por quê? Porque é um canal de notícias. Você não precisa vir aqui assistir o vídeo, mas só a notificação aparecendo pra você, só pelo título você já sabe o que tá acontecendo. Aí você decide ou não, se vai assistir ou não. Obrigado pela tua inscrição. Vamos lá, galera. Desistir sem comunicação. Esse filme começa com o casal fazendo uma escalada até que algo de muito estranho acontece. De repente, o cara é jogado de cima da montanha. A menina desesperada corta a própria corda e cai lá embaixo. Ela sai correndo e aparentemente o carro estava perto. Mas ela simplesmente tropeça numa armadilha e fica parada ali. Clichêzão pra caramba já, né? E ao invés de sair correndo logo pro carro, ela acaba capturada pela criatura misteriosa. Eu tentaria com todas as minhas forças chegar nesse carro. Outra coisa que certamente eu teria comigo em qualquer aventura na floresta seria um rádio ou no mínimo um celular pra chamar ajuda se eu precisasse. Pô, vamos pra uma floresta sem celular? Bem que você não sabe se vai ter sinal. Pô, mas eu também não sei se vai ter, né? Ou peraí, se não vai ter. Enfim, se essa coisa quisesse me pegar, teria muito mais trabalho. Separar o grupo. A história segue com o Chris, que tá atrasado por uma entrevista de emprego e corta caminho pra uma estrada na floresta. Lá ele se envolve num acidente com outro carro e nenhum dos jovens tem sinal de celular. Olha que loucura, né? Aí eles vão procurar um telefone público e eles dois se dividem. Mas você sabe que isso é sempre uma má ideia, porra, na boa. Vocês não aprenderam com o Scooby-Doo? Não se divide o grupo, né? Eu não toparia dividir grupo de jeito nenhum. Isso sempre facilita pra vilão. Cabana. Aí no caminho eles encontram uma cabana bizarra. Eles não somente invadem o local, como mexem em todas as coisas lá dentro. Pô, galera, com certeza aquele lugar tinha habitantes, né? Tinha gente lá dentro. E pelo clima das coisas lá dentro, o dono deveria ser muito estranho, no mínimo estranho. Olha a cabana. Eu que não ia querer ser pego lá dentro. Preferia entrar naquela casinha de chocolate, sabe, da bruxa do João e Maria. E eu também nunca entraria sem ser convidado naquela maldita cabana. Enrolação. Bom, o pior acontece, o dono da cabana chega e eles se escondem pela casa. E nessa eles confirmam que o cara é um assassino. Que loucura, né? Depois de esquartejar parte da amiga deles, o maluco resolve tirar um cochilo lá e essa é a chance dos jovens saírem dali. Mas na fuga eles ficam muito tempo enrolando, olhando pra amiga dilacerada e as feições bizarras do assassino estão lá olhando tudo isso. E além disso eles saem lentamente demais, fazem barulho, pô, dá aquela aflição na gente tá assistindo. Eu não demoraria mais um segundo lá dentro, não importa o que tivesse. Se eu tivesse ali, o maluco não me viria jamais. Esconderijo óbvio. Bom, galera, na fuga os jovens vão parar numa clareira onde os carros das outras vítimas eram abandonados. Então eles percebem que não é um, mas 3 caras bizarros atrás deles. Primeiro que esse é o lugar mais óbvio de todos. E se eu tivesse ali, eu iria me embrenhar na mata por lugares onde o caminho dos assassinos não teriam como passar. Porra, e me enfiar num buraco de espinho. Não é impossível alguém me achar no meio da floresta com tanto mato, não dá. E pra completar, o grupo se separa mais uma vez pra roubar o veículo dos assassinos. Isso nunca é bom. Eu jamais toparia sair correndo sozinho. Por fim, eles perdem muito tempo assistindo o Scott morrer. Eu sei que deve ser horrível ver o amigo morrer, mas, porra, você tá lutando pela tua sobrevivência. Nesse momento que você luta pra sobreviver, não dá pra perder tempo sofrendo. Ai, meu Deus, deu ruim, deixa pra sofrer depois. E eu até digo que isso seria um natural, porque você vai descarregar tanta adrenalina que você vai querer vazar de qualquer jeito. Choramingar. O caminho atola e eles têm que continuar a fuga a pé. Nisso, a Carly, né, a namorada do Scott, para de correr e começa a chorar. E os amigos param pra consolar ela. Olha que legal, chorar nesse momento, né? Eu entendo que o desespero deve ser grande, mas não dá pra sentar e chorar sem o risco de ser o próximo a morrer. Vocês sabem o que tá acontecendo, vocês sabem que tem gente atrás de você. Tem que ligar o modo sobrevivência desse povo. Meu Deus, não é possível. O meu é estar no máximo. Vai chorar? Um abraço pra você. Chora aí, tô fora. Descansar. Diz uma coisa, vocês já passaram de verdade por uma situação de perigo real? Já passou por isso? Uma coisa que a adrenalina faz com a gente é desligar sono, cansaço, fadiga, essas coisas. Porra, você tá adrenalizado, você quer sobreviver. Impossível você ter cansaço.
Mesmo assim, o grupo para no meio da floresta pra descansar, mesmo tendo 3 assassinos atrás deles. Estão querendo morrer, né? Só pode. Eu só pararia quando me sentisse seguro totalmente. Totalmente. É impossível sentir cansaço. Torre. Bom, aí por acaso eles encontram uma torre no meio da floresta e subiram lá, né? Mas vocês não concordam que também é um lugar muito óbvio pra se esconder? Pô, sério. Você tem uma floresta gigante, uma torre! Vai se esconder na torre no meio da floresta? Se tem 3 figuras bizarras que moram na floresta, não é meio lógico que eles saibam da existência da torre e que seria muito provável procurar os fugitivos por lá? Você acha que em toda a floresta, se tem uma torre, se você olha pra floresta, você vai ver o quê? A floresta ou a torre? Pô, não é mais fácil esconder numa árvore? Eu pensaria 2 vezes, ou até muito mais, antes de ficar muito tempo por ali. Muito menos com luz acesa, né? Rádio. Eles encontram um rádio e conseguem comunicação, top. Mas ao invés de dizer coisas objetivas, uma das garotas fica desesperada falando coisas que não eram tão fáceis de entender pra quem tava do outro lado. Tem que ser curto e grosso nessas horas, não dá pra apelar pro sentimentalismo. Os caras já estavam subindo na torre pra matar eles. Eu falaria melhor, mesmo na hora do desespero. Isso é fundamental, você tem que falar, nesse momento, tem que ter calma. Enrolar de novo. Os assassinos incendeiam a torre e a única saída é pular nas árvores em volta. Bom, os jovens conseguem, mas nem por isso eles estavam a salvo, né? Já que os monstrengos estavam ali nas redondezas atirando flechas, né? Estavam espreitando eles atirando flechas. É óbvio que a fuga teria que continuar o mais rápido possível e a Carly hesita em saltar de uma árvore para outra. Galera, numa fuga dessa, cada segundo faz diferença. E fez. Por demorar a tomar coragem, um dos assassinos chegou até onde ela estava e ela foi pro beleléu à toa, não precisava. Eu não daria esse mole. Porra, tava em cima das florestas, pegou a Naruto. Pô, é melhor me machucar entre as florestas do que ter a cabeça cortada, concorda? Prefiro um arranhãozinho do que cabeça cortada. Vai por mim, é melhor. Dormir. Bom, os únicos sobreviventes, Jesse e Chris, se escondem atrás de uma cachoeira e ficam lá até o dia amanhecer. Nisso eles dormem e acordam com um pesadelo com os assassinos. Também, né, depois de um dia daqueles, mas convenhamos, não dá pra relaxar assim. Eu não dormiria de forma alguma. Policial. Eles encontram uma estrada perto da floresta e um policial felizmente estava passando por lá. Mas ao mesmo tempo os assassinos também estavam por ali e acabaram capturando a Jessie. O Chris consegue chegar até o policial, mas ele morre com a flechada que o feioso atira lá. O Chris se esconde debaixo do carro, mas nem se preocupou em pegar a arma do policial. Dava pra pegar. Pelo menos eu tentaria pegar. Ao resgate. Ao invés de ir embora, o Chris pega uma carona clandestina com um dos assassinos para ir até o resgate da Jessie. Sinto muito, Jessie, você até que é bonitinho e tal, mas eu já daria como caso perdido. Eu não voltaria na cabana para ver se você ainda estava vivo. Foi mal, Jessie, foi mal. Eu continuaria pela estrada até conseguir uma forma de chegar em casa. É horrível isso? Claro que é, mas é verdade. Pô, talvez eu ia procurar por ajuda, mas eu ir lá, o que eu vou fazer? Mas me conta aí você voltaria para resgatar a mocinha? E aí, jovens mancebas e mancebos, concordam com a minha lista? Tem alguma coisa que você faria diferente? Comenta aqui embaixo outro filme, outra série que você gostaria que eu trouxesse aqui no quadro O que eu não faria. Tô olhando os comentários, hein? E pra confirmar se sua sugestão virou vídeo, toca aqui, se inscreve e ativa o sininho. Eu sempre vou trazer quadros novos, como eu tenho trazido bastante ultimamente, mas a sua participação aqui é fundamental. Você tem que estar aqui, galera. Pô, você não pode dar esse mole. Se estiver fora, você tá por fora do que tá acontecendo no universo nerdístico. Tamo junto pra caramba, hein? Valeu, galera! Fui!